dia de aula, né? Enfim, espero que vocês estejam bem, certo? Dispostos também, né? E vamos aqui iniciar nossa aula. Já peço a vocês para pegarem o livro, para nós iniciarmos a nossa correção, né? Ontem tiveram bastantes questões para casa, né? Não sei se vai dar tempo para nós corrigirmos todas as questões hoje, mas enfim, vamos lá. Página 272, tá? Abram na página 272. Só um minuto. Pronto. E vamos aí a nossa correção, né? Escrita em questão. Ontem, eu dei o exemplo da primeira questão para vocês conseguirem fazer as outras, né? Acredito que vocês devam ter conseguido. Reescreva as frases, né, seguindo o comando. O ódio é um sentimento ao qual você deve resistir. Troque sentimento por sensação. A frase ficava da seguinte maneira: o ódio é uma sensação à qual você deve resistir. Lembrando que esse a antes de qual tem a presença, tá certo? Da crase, né? Eu já havia falado desse exemplo para vocês ontem. Aí vamos aí as outras, né? B. Aí vocês podem digitar, tá certo? A frase, como é que a frase de vocês ficou. Ou falar no microfone, tanto faz. B. Este é o bloco de carnaval ao qual ela pertence. Troque bloco por agremiação. Eu enxerguei aglomeração, né? Tanta vontade que a quarentena acabe que eu enxerguei aglomeração, mas é agremiação. Vamos lá, como é que vocês colocaram aí no de vocês? Né? Trocando o quê? Bloco por agremiação. Vamos lá. Esta é a agremiação de carnaval a qual ela pertence. Muito bem, Sara. É isso mesmo, né? Do jeitinho aí que a Sara colocou. O a com preposição, né? Ótimo. C. A modelo confirmou a gravidez no jornal ao qual deu entrevista. Troque jornal por revista. Como é que fica? Trocando aí, fazendo essa troca, né? Tirando aí o substantivo masculino jornal, colocando aí o substantivo feminino revista. Como é que fica? Uhum. Vocês podem colocar assim que nem a Sara, né? Só a parte que nos interessa. Exatamente. A modelo confirmou a gravidez na revista a qual ela deu entrevista. Show, Sara. Vão acompanhando, tá, gente? Podem ir acompanhando aí pelo chat também. D. Eu tenho um sonho ao qual sou fiel desde criança. Troque sonho por determinação. Como é que fica aí? E aí, pessoal? Correto. Só não esqueçam, não sei se foi na digitação, né? Mas só não esqueçam da crase, tá certo? Da crase aí, antes de qual. Eu tenho uma determinação a qual sou fiel desde criança, né? Não esqueçam aí da crase. João. Pronto, aí é só você acrescentar. Por quê? Né? Determinação aí, no caso, é uma palavra feminina. Mas, no caso, esse a qual é porque essa expressão tem crase mesmo, tá certo? Né? A própria expressão a qual tem crase, tá? Aí só acrescenta a crase, pronto.
Fica certinho. É, João é o funcionário ao qual foi negado o acesso. E aí, gente? Todas essas alternativas são praticamente iguais, né? A troca aí de palavras. Exatamente. Maria é a funcionária a qual foi negado o acesso, né? Praticamente todas iguais. É só vocês irem seguindo aí esse a qual, né? Todas têm essa expressão. Só não a letra G, que está no plural, mas vamos lá, a G, né? O pior mal é aquele ao qual nos acostumamos. Troque mal por desgraça. E aí? Como é que fica? A pior desgraça é aquela a qual nos acostumamos. Ótimo, né? Correto. B, ou desculpa, G, houve divergências em torno do regime ao qual os criminosos deveriam ser submetidos. Troque regime por lei. E aí? No caso aí está no plural, né? Houve divergências em torno das leis, o quê? Às quais os criminosos deveriam ser submetidos. Correto. Vai ficar aí, né? As quais. Mas não esqueçam, crase, tá certo? Esse as também. Tanto na a qual quanto nas quais tem crase. H. O computador ao qual desejo me conectar não aparece na rede. Troque computador por máquina. Fica como a máquina a qual desejo me conectar, né? Enfim. Então, todas essas expressões, a qual e a da letra G, as quais, não esqueçam de colocar a crase, tá certo? Tem que colocar essa crase. Gente, tem uma observação também que eu tenho para fazer para vocês. Eu sei que muita gente já sabe disso, né? Isso, todas têm crase. Muita gente já sabe disso, né? Muita gente vai dizer assim, ah, tia, mas essa informação aí é muito boba. Todo mundo já sabe disso, mas pior que não, viu, gente? Pior que não. Que informação é essa, né? Que parece boba, mas muita gente não sabe. Sobre as palavras femininas e masculinas. Como assim? Existem palavras que, ao você ler, você diz, né, que são masculinas. Por exemplo, pensar aqui no exemplo básico. A palavra moto. Moto. É uma palavra masculina ou é uma palavra feminina? O que é que vocês acham? Moto. A Sara acha que é feminina. Todo mundo concorda com a Sara? Muito bem. A Patrícia também acha que sim, né? E ela está correta, né? Mas por que é que eu estou dando essa informação? Para vocês terem cuidado com isso, né? Às vezes você olha só para a palavra e determina se aquela palavra é feminina ou é masculina por conta da palavra. Mas a gente diz, né? Provavelmente muita gente achava que moto que acha que moto, né? Se você perguntar para alguém, vai achar que é uma palavra masculina. Porém, a gente não diz o moto, a gente diz a moto. Então, é feminina. É que nem a palavra determinação. A gente acha que é uma palavra masculina, mas é uma palavra feminina, né? A determinação, uma determinação, certo? É só para vocês prestarem atenção nisso, ok? É uma coisa bem, é uma informação bem básica, né? Pois é que nem foto. Vocês sabiam que foto, né? A gente não pode dizer a fotinha, é o fotinha, é o, né? É muito interessante essas coisas que a gente descobre da nossa
da nossa língua portuguesa. É muito engraçado, não, é muito interessante, né? É bem interessante se você parar para ver algumas curiosidades da nossa língua, que a gente acredita, né, que nós estamos corretos, absolutamente corretos. E quando a gente vai estudar um pouquinho mais, a gente percebe que a gente foi enganado a vida toda, né? Ou a gente não estudou o suficiente, ou ninguém nunca nos contou, mas é muito interessante, né? Muito engraçado essas coisas. Muito, muito interessante mesmo. Aí vamos lá. Página 273. A frase em que o a deverá receber o acento grave indicativo de crase é. Vocês iam marcar aí a alternativa em que necessitava do acento grave, né? No caso aí, para indicar a crase. A. Ele prefere cinema a teatro. B. Vou à praia quando faz sol. C. Eu a conheço há algum tempo. D. Ele caminha passo a passo. Irei a uma festa no sábado. E aí, gente? Qual a única frase aí que necessitava da crase? Que o A deveria ser craseado? B, vamos lá ver. A B diz assim: vou à praia quando faz sol. E a Sara tem toda a razão. Sim essa alternativa. Aí vamos fazer uma análise aí geral dessa questão, certo? Então, marquei o item B e vamos analisar aí essa questão. Por que gente, que na letra A não caberia aí a crase? Alguém sabe? Na letra A, ele prefere cinema a teatro. Por que que não pode usar crase aí nessa frase? Hein? Muita gente usa, né? Mas vamos observar. Ele prefere cinema a teatro. Na verdade, esse a é uma preposição, certo? É uma preposição. Mas por que como eu já disse para vocês uma vez, né? Que o a pode ser artigo, como vocês já sabem, né? Que é o mais conhecido, o artigo definido, ou ele pode ser preposição. Nesse caso, ele é uma preposição. Mas por que é que ele não pode ser fraseado? Eu falei essa regra para vocês ontem, né? Eu dei algumas regras, o livro de vocês deu algumas regras, de quando você não poderia usar crase em hipótese alguma. Essa letra A é um desses casos. Vamos lá, observem a frase. Ele prefere cinema a teatro. E aí, por que é que não cabe a crase aí, nesse A? Mesmo ele sendo uma preposição? Pensem, relembrem. Dá um minutinho para vocês pensarem e avaliarem. Senão, a gente vai relembrar, certo? Isso, Patrício. Isso mesmo. É isso mesmo, Patrício. Palavra masculina. Antes de palavra masculina, a gente não pode usar crase, né? Antes de palavra masculina, nós não podemos usar crase de maneira alguma. E qual é a palavra aí masculina, hein? Que tem depois do A? Teatro, né? Teatro é uma palavra masculina, então não podemos usar crase antes de palavra masculina. Show de bola. Aí vamos ao item C. Eu a conheço há algum tempo. E aí? Por que a gente não pode usar a crase aí nesse A? É que lembra? Eu a conheço há algum tempo. Alguém lembra? Aí já vão pensando também no item D e no item E. Se vocês lembrarem, pronto, vamos fazer assim. Se vocês lembrarem alguma explicação de um desses três itens, podem me dizer. Né, tia? Eu lembro do D, do E, do C. E aí, por que é que nesses três casos, letra C, eu a conheço há algum tempo, D, ele caminhava passo a passo, e irei a uma festa no sábado. Por que a gente não pode usar
crase aí? Em nenhum desses três casos? Podem dizer o que vocês lembrarem. Se vocês lembrarem de algum. Senão, a gente vai relembrar agora. E aí? Quem arrisca me dizer? Não lembram? Vamos lá. Sei. Não podemos usar a crase nesse caso por conta do verbo, né? Tem aí. Do verbo conhecer, depois do a. No item D, por que a gente não pode usar crase? Porque o a vem aí entre duas palavras repetidas. Passo a passo. Duas palavras repetidas, né? A crase é proibida, certo? Dia a dia, passo a passo. Se na frase houver duas palavras repetidas, né, com esse a no meio, entre as duas palavras, nada de crase, ok? E o item é, irei a uma festa no sábado. Por que que a gente não pode usar crase aí? Porque o uma é artigo indefinido. E nós também não podemos usar crase antes de artigo indefinido, ou seja, uma, uns e umas. Ok, pessoal. Relembraram? Né? Vamos lá, questão 3. Assinale a frase em que a crase foi usada incorretamente. E aí? Nesse caso aí. A. Mãe e filho ficaram à vontade. B. Estava andando à toa por ali. C. Comiam às escondidas para que ninguém pedisse um pouco. Sabiam que as casas eram bastante precárias. E tudo era feito às claras. Qual dessas alternativas vocês marcaram? Só tem uma alternativa em que a crase não poderia acontecer nessa questão. C. Comiam às escondidas para que ninguém pedisse um pouco. Na verdade, aí, nesse caso está correto, tá certo? Tem uma regra que ela é bem específica. Qual é a regra aí? Tinha lá. Vocês podem voltar, tá certo? Para a página 271. Procurem aí a regra para mim. Procurem as regras e vejam nessa questão qual a frase que está utilizando a crase de maneira incorreta. Podem procurar. Vamos lá. Né? Observem as regras. Tem aí, no caso, 5 regrinhas específicas. Correto, Sara. É a D. Vocês saberiam dizer por quê? O item D é: sabiam que as casas eram bastante precárias. Ah, tá certo, né? Porque vocês têm que marcar incorreto, né? É o item D mesmo. Por quê? Alguém saberia me dizer, me explicar? Por que a gente não pode usar a crase aí, nessa frase? Vamos lá. Por conta, gente, da palavra casas, tá certo? Quando vocês utilizarem aí essa palavra, certo? Não tem crase, porque antes dessa palavra casa, deveria ser, deveria ser não. É o artigo, tá certo? O artigo as casas, e não a preposição, né? E não poderia utilizar aí a crase, ok? Item D. Quarta questão. Indique a alternativa em que o uso do sinal indicativo da crase está incorreto. Novamente, vocês vão marcar a alternativa em que o item marcado está incorreto. Qual é? A. Ele não resistiu à pressão e demitiu-se. B. Ninguém resiste às ilhas gregas. C. Não é este o cargo a que aspiramos. D. Voltou à casa paterna e referir-me à sua capacidade. E aí? Qual dessas está incorreta? Me digam aí.
Correto, Sara. Saberia me dizer o porquê? Não sabem? Por conta aí desse que, tá certo? Não é este o cargo a que, né? Por conta da palavrinha que, não se pode usar crase nesse caso, tá certo? Aí vamos aí à quinta questão. O uso da crase está correto em, nesse caso, vocês vão marcar a única em que tem o item correto. Qual é o item correto? O professor vai para a escola a pé. B. Escreveu passo a passo a receita do bolo. C. Disse à senhora que estava passando bem. D. A senhora estava disposta a colaborar com o inquilino. E dirigi-me a ela. E aí, em qual caso, aí, o uso da crase está correto? Vamos lá. O professor vai para a escola a pé. Nesse caso, não pode usar a crase. Por quê? Pensem aí. Não é a letra A. Por que que não pode usar a crase aí? A crase aí é proibida. Por conta de quê? Na questão 2, vocês falaram sobre isso. Onde vocês falaram? Acho que foi o Patrício. E aí? Por que não cabe aí a crase? Né? Observe a frase. O professor vai para a escola a pé. Isso, porque tem uma palavra. Isso. Isso mesmo, gente. Porque tem uma palavra masculina depois do A, né? Que no caso é pé. Vocês têm que observar a palavra que vem depois do A, tá certo? Se for uma palavra masculina, não pode haver crase. Mesmo que pareça, né? Está correto? Se a palavra é masculina, não pode haver crase. Aí, no caso, pé, né? É o pé. É uma palavra masculina, por isso, tá? E aí? Me digam aí o que vocês acham. Se não é a letra A, seria qual? A, B. Vamos observar a B. Escreveu passo a passo a receita de bolo. A crase aí está correta? Escreveu passo a passo? Não, porque isso, por conta das palavras repetidas, né? Das duas palavras repetidas. Vamos lá. Item D. A senhora está disposta a colaborar com o inquilino? Também não pode haver crase, gente. O item correto é o item C, tá certo? Mas vamos analisar aí os outros. D. A senhora estava disposta a colaborar com o inquilino? Está incorreta por conta do quê? Vocês sabem? Estava disposta a colaborar, né? Esse colaborar é verbo, não usa crase, né? Antes de verbo, certo? No infinitivo, né? E dirigir-me a ela também está incorreto por conta do ela, que é um pronome do caso reto. Também não se usa crase, ok? Diante de pronomes do caso reto. Que eu, tu, ele, nós, vós, eles. É, é muita regra, gente. A crase, assim, é vamos dizer assim, entre aspas, né? É um terror, mas a gente vai se acostumando, né? Tudo que a gente pratica, uma hora a gente fica bom naquilo, né? A gente vai praticar bastante, né? E vamos tentar utilizar essa crase de maneira correta. Aí vamos aí, mas realmente você tem razão, são muitas regras.
6. Em abrir o peito à força numa procura, a crase foi utilizada corretamente. No entanto, o mesmo não ocorre em A. Nada se compara à consciência do dever cumprido. B. Ele escreveu a carta a lápis, porém ninguém acreditou. C. Digo adeus à ilusão. D. Graças a Deus obedecemos à sinalização. E E. Dirigi-me à piscina. Nessa questão, vocês tinham que marcar a opção incorreta, tá certo? E qual é a opção incorreta aí? B. Muito bem. Por que, meninos? Que é a B? Porque lápis é uma palavra masculina. Pronto, ó, tá, estão vendo? Essa regra aí, tenho certeza que Sara e Patrício já internalizaram, né? Eu espero que os outros também. Eu estou falando na Sara e no Patrício porque eles estão respondendo as perguntas. Então, essa aí eu sei que vocês já internalizaram. E assim a gente vai devagar, vai internalizando todas as regras, né? Aí vamos aí. Sétima questão. Como pudera ela dar à luz àqueles seres risonhos, fracos, sem austeridade? O uso da crase está correto, assim como no trecho anterior, em por favor, encaminhe-se àquela repartição. B. Rapidamente aprendeu a nadar. C. Não me prendo a uma loucura dessas. D. Vou à festa sempre. E. Eles foram colocados frente a frente. Em qual opção o uso da crase foi usado de maneira correta aí? Muito bem, Sara, aí tem A, certo? Aquelas, né? Porque a gente viu que a gente poderia utilizar a crase tanto no A, né, que é o artigo mais preposição, que juntos, né, viraram aí o acento grave, certo? E também podemos usar em palavras, né, em pronomes demonstrativos, certo? E questão 8. Recorrem à opção mais fácil. O item em que o emprego em que o acento grave indicativo de crase está correto é A. Todos devem dedicar-se à educação. B. Os empregados podem comprar a crédito. C. Os jovens recorrem a empregos mais bem pagos. D. As indústrias aumentam a fabricação de bens. Nem todos se dedicam a trabalhar. E aí? Essa aí eu considero uma questão, né? Está uma questão bem tranquila. Item A. Correto, Sara. A única e correta é o item A. Por que no item B? A gente vê aí um erro. Por quê? Mais uma vez, né? Vamos analisar todas as alternativas para nós internalizarmos essas regras. No item B, tem o A, crédito é uma palavra masculina. Show. C. Os jovens recorrem a empregos mais bem pagos. E aí, né? No item C, por que está errado o uso da crase? Mesmo caso, né? A palavra que vem depois do A é uma palavra masculina, no caso aí, empregos. Item D também é o mesmo caso, né? E aí? Na verdade, fabricação é, é uma palavra feminina, mas por que é que não pode usar aí a crase? Não sabem? Alguém sabe? Verbo, muito bem, Patrícia. E o item é, nem todos se dedicam a trabalhar. Também é verbo, né? Verbo no infinitivo, trabalhar. Ok? Por isso é o item A. Vamos lá, ainda dá tempo, nós corrigimos a 9 e a 10. 9. Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto. A. O público estava disposto a eleger o ministro, garantindo a vitória à presidência. B. As pessoas que compareceram à Assembleia receberam vários itens do programa
e a incumbência de analisá-los e difundi-los. C. A construção daquela área residencial obedece às especificações da prefeitura de Itu. D. A medida que foi calculada para a construção das máquinas não corresponde à realidade do projeto. E. Os assessores do novo diretor não têm acesso à planilha que a empresa está organizando a fim de obter fontes possíveis de energia renovável. E aí, qual dessas vocês marcaram? Item B. Muito bem, Sara, correto. Item B, tá? 10. A alternativa em que o sinal indicativo da crase foi corretamente empregado, mais uma vez, né? Foi empregado de forma correta. É qual? A. Ficou na dúvida entre as marcas Fiat e Ford. B. O texto refere-se à paixão pelos automóveis. C. Ele tem diversas multas a pagar. D. Trocou a bateria assim que chegou o verão. E entregou a chave do carro a Jorge, o manobrista. Vocês marcaram qual? Correto. Também o item B, né? Vamos lá, mais uma. O uso do acento indicador de crase está correto apenas em A. Ele parecia disposto a fazer cirurgia plástica. B. O médico disse a ela que era necessário fazer um regime. C. O cirurgião informou a essa moça sobre os riscos da lipoaspiração. D. Valci perguntou à mulher quando a família dela viera do Japão. E quando ele foi ao hospital, viu a médica que operou seu filho. E aí? Marcaram que opção? A, B, C, D ou E? Muito bem, Sara, correto. Item D. 12. O uso do sinal indicador de crase está correto, exceto em. Nesse caso, vocês iriam marcar a única alternativa que estava escrita de forma incorreta, né? A. Saiu às 14 horas. B. Mostrou-se indiferente àquela algazarra. C. Chegamos à casa de Lúcia por volta de 2 horas da manhã. D. Voltaremos a Curitiba no próximo ano. E fique à vontade que já volto. E aí? Nessa questão, o item incorreto é qual? O item, a senhora colocou C, alguém mais colocou outra resposta? No caso aí, gente, o item incorreto é o item D também, tá certo? Porque tem aí assim, ó, voltaremos a Curitiba no próximo ano. O que foi que a gente viu ontem? Também é outra regra, que quando tivesse o nome de cidade, né, de algum lugar, não teria a crase, certo? Só aconteceria a crase se tivesse alguma referência depois da cidade, né, aquela cidade, sobre a cidade, né? Então, aí no caso deveria ser sem a crase, a não ser que houvesse alguma informação sobre a cidade de Curitiba. Aí nós colocaremos crase, tá certo? Vamos aí terminar o item 13, né? Acho que dá tempo. Identifique a alternativa correta quanto ao uso da crase. A. Foi a uma loja. B. Pedro disse a Alberto. C. Recusou-se a morrer. D. Eu disse a ela para ir embora. Eu prefiro peixe à portuguesa. Qual item vocês acham que está correto?
No caso aí, não pode ser o item B, por quê? Porque o nome que vem. Isso. Então, seria qual item, gente? Só essa, para nós terminarmos. Hum. Deixa eu dizer. Eu vou logo dizer a resposta, tá? Para não fazer a frequência. A resposta correta aí é a letra E. Eu prefiro peixe à portuguesa, certo? Deixa eu dar uma dica a vocês. Quando vocês forem falar, né? Eu prefiro isso, né? Eu prefiro chocolate a sorvete. Eu prefiro cinema a teatro. Quando vocês usarem essa expressão, né, que a gente já viu que usar a expressão do que, segundo a gramática normativa, é incorreto. Então, quando vocês forem usar essa expressão, prefiro sorvete a chocolate, prefiro cinema a teatro. Vocês observem. Se a palavra que vem depois do a for masculina, não usa crase. Se a palavra que vem depois do a for feminina, usa crase. Tá certo? Masculina não usa, nesse caso, né? Não usa e feminina usa. Tá certo? Coloquem os números de vocês no chat, por favor. Fiquem com Deus, se cuidem e até amanhã, gente.